pessoal, tudo bom? Aqui quem está falando com vocês é o Thiago e nós estamos iniciando aqui o nosso terceiro episódio do nosso podcast Visioncast. Eu sou o host do episódio e hoje a gente vai falar de um tema muito interessante sobre inteligência artificial e o uso dele no direito, né? As formas mais legais de utilizar a inteligência artificial, se é legal, não, bacana. E para falar desse tema, que com certeza é um tema bacana, que vai chamar a atenção de muitas pessoas, eu trouxe ela, uma pessoa super especial para mim, que é a minha irmã, Alessandra. E a Alessandra ela é formada em Direito, ela vai falar um pouquinho sobre ela e como a gente vai chegar nesse tema aqui, falando um pouco mais sobre a inteligência artificial. Alessandra, seja bem-vinda ao Visioncast. Obrigada, Thiago. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje. E tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal. Legal, Alessandra. E me fala uma coisa. Como que você se interessou pela área do direito? Na verdade, eu acho que foi uma coisa muito natural. Eu sempre quis ser advogada. Eu não sabia muito o que era o direito em si, mas eu queria estar nessa área de defender os direitos das pessoas. E aí, em 2013, foi a época que eu prestei vestibular e eu comecei ali a caminhada no direito. Tive algumas interrupções ali, porque eu parei para refletir se era aquilo mesmo que eu queria. Fiz pedagogia por um ano e depois eu retornei pro direito e tô aqui firme e forte até hoje. E assim, o que te motivou? Eu sei que você falou, né, que você quer defender as pessoas, mas tinha alguma causa assim especial, alguma coisa mais para você? Que o direito tem muitas frentes, né? Você ainda é mais generalista ali, mas o que seria o que mais te motivou? Alguma área em específico? Algum Sim. Assassinato, alguma coisa desse tipo? Assim? Não, na verdade, a gente é no Brasil, então tem casos que chocam a gente. Por exemplo, eu adoro casos criminais, apesar de eu não ser uma pessoa que atua na área criminal, eu sempre gostei muito de casos. Por exemplo, Suzane von Richthofen, então eu adorava acompanhar caso Nardoni, então eu gosto dessa parte e por isso eu acho que me interessei muito pela área do direito. Na faculdade, quando eu entrei, de fato, eu queria ser juíza, porque eu achava muito interessante você analisar os dois lados e... Mas hoje não tem mais? Não tenho mais interesse. Porque eu acho que é uma carreira legal, mas eu acho que eu posso ser muito melhor utilizada na advocacia do que enquanto juíza. Eu tenho muito respeito pela magistratura, mas hoje eu não tenho mais interesse em atuar. Então talvez você veja que talvez ajudando uma pessoa, defendendo ela, né? Então você consegue ajudar mais pessoas ou então tá mais de acordo com o que você tá... É porque eu acredito que o direito ele tem que ser um pouco mais rápido. Coisa que a gente não tem aqui no Brasil. A gente não tem um judiciário que vai trabalhar de forma rápida. Então eu gosto de, quando chega um caso pra mim, tentar resolver no menor tempo possível. Se for possível, claro. E é possível? Como que é? Depende. Porque assim, você tem situações em que você obrigatoriamente tem que ir pro judiciário e situações em que você pode resolver de forma extrajudicial, administrativa. Seria aquele famoso assim, fazer um acordo com você. Fazer um acordo, ir no cartório resolver, então depende muito da situação. O ideal seria que as pessoas dessem mais isso sempre que possível. Exato, porque seria mais rápido. Mas isso também pode ser mais custoso, e aí as pessoas acabam preferindo ir pra esfera judicial. E aí você tem que aguardar, enfim, as movimentações, aí tem prazo, conta dia útil, é um pouco chatinho essa questão. Mas e o que você acha que é o que mais, então, acaba fazendo isso ficar demorado? Assim? Você acha que é muito processo, muita gente analisando alguma coisa, muita burocracia, tem que ter muita folha de papel? Qual que seria na sua visão? Então, hoje em dia não mais, porque a gente não tem mais os processos físicos. Isso foi um grande avanço. Hoje em dia, sério? Não tem mais. Quando que isso começou? 2015 teve a reforma do Código de Processo Civil, que ele era de 73, e ali foi a digitalização dos processos. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo conhecido nosso. Há processos em que você tem um processo que corria desde 2007. Certo. Exemplo. E aí ele era um processo físico, então ele fazia volumes. Então tinha o primeiro volume, segundo volume, terceiro volume, quarto, e aí... São aquelas pastas enormes que ficam, que a gente sabe que tinha. E aí, por exemplo, o advogado ele tinha que fazer carga desse processo para poder ver e poder se manifestar e se defender, enfim, fazer qualquer coisa. Em 2016, ali 2017 mais ou menos, começou a digitalização desses processos. Então, o cartório ele tinha que pegar todas essas folhas e digitalizar e subir no sistema do tribunal. Isso hoje tá assim? Hoje em dia tá assim. Então, antes disso,
Se você queria ver um processo, se pegasse o processo no meio, você tinha que ir lá pegar a pasta. Exato. Isso que você queria carregar, né? Exato. E ler tudo por achar ali, sem dar um Ctrl F, pesquisar. Exatamente. Nossa, isso devia ser... O tempo disso também devia ser algo... Era bem diferente. Assim, eu peguei a transição desses dois mundos, porque quando eu comecei no direito, eu ainda tinha que ir até o cartório. Então, por exemplo, na época, você fazia uma petição. A petição, basicamente, é a sua forma de se pronunciar no processo. Então, o juiz fala... Vou dar um exemplo. Manifeste-se as partes em 15 dias. Você tem que contar o prazo de 15 dias e, na época, esse prazo... Eu não me lembro se era contado em dias úteis ou corridos agora, porque era de 73. Mas você tinha que fazer 2 petições, uma para ficar com você, a outra você entregava no cartório, fazia um protocolo físico, e esse protocolo ia ser distribuído depois para a vara ali, para o cartório que estava tramitando o seu processo. Então, tudo isso demorava. Então, sei lá, tinha uma pilha de processos para o juiz analisar. Demorava mais ainda. Então, era um processo mais demorado. Com a digitalização, você tem um prazo, sei lá, de 15 dias para cumprir. Com o novo processo civil, que já não é mais tão novo assim, né? Você tem agora o prazo em dias úteis. Então, você desconta feriado, desconta emenda de feriado, final de semana, você não tem mais isso. E aí você consegue fazer o prazo, por exemplo, você não tem que ir até o fórum 6 horas da tarde, senão você não consegue mais fazer. Não, até as 23h59, se você fizer ali no sistema, tá feito. Porque é online, né? Porque é online. Então você consegue fazer de qualquer lugar. Então, se você quisesse ter uma cópia de um documento, de alguma coisa, você tinha que copiar ali dezenas e dezenas e dezenas de folhas. Assim. Exatamente. Mas e hoje como que tá o acesso a isso? Então tá pelo sistema, como você falou, você pode fazer um download, você pode baixar, você acessa tudo online. Exatamente. Mas e aí como fica assim a custódia? Quem vai ter esses arquivos? Vai ficar lá uma cópia no sistema? Ou fica no seu computador? Ou fica nos dois? Como que funciona um pouco isso? Então, vamos pensar... É um PDF? É um Word? PDF. É um PDF. É um PDF. Você faz, vamos supor, uma petição inicial. Você vai colocar essa petição inicial, você vai cadastrar no sistema, você vai colocar o nome das partes, ali quem é a pessoa que está processando, quem é o autor, o réu, enfim. E aí você vai cadastrar isso no sistema, subir a petição inicial, os documentos necessários e fazer o protocolo. A partir desse momento, o sistema já distribui para a vara. Eu não sei qual que é o critério de distribuição, eu não sei se é por quantidade, enfim. E aí ele vai pro juiz que ele tenha uma primeira movimentação de fato, para que ele mande que a parte contrária seja intimada, enfim, aí ele dá Então andamento. só nisso a gente pode dizer já que a digitalização, junto com uma automatização, né, que teve por trás, já ajudou a reduzir pelo menos alguns dias. Você tem muito trabalho, às vezes até um mês de trabalho antigamente, você tinha que ir lá no cartório, comprar. Exato. Né, gastar com condução, né, estacionamento, enfim, né? E hoje em dia também, só pra fazer um comentário assim, de uma coisa que é muito legal, que por conta da pandemia ocorreu, é a tramitação 100% digital dos processos. Então, por exemplo, até audiência hoje em dia você faz online. E isso antes da pandemia não existia? Não tinha, você tinha que ir presencialmente. Hoje em dia você consegue fazer uma audiência, um processo Mas inteiro são audiências online. específicas ou qualquer tipo de audiência? Depende do processo. Tem juízes que pedem que você vá presencialmente, tem juízes que fazem 100% digital. E isso é mais do juiz assim ou do sistema? Eu vou tentar explicar melhor. Talvez aquele juiz que já tenha mais certa idade, talvez ele prefira presencial ou não? O sistema que vai mandar isso? Não necessariamente. Depende do que você pede também. Se, por exemplo, eu tô atuando com eu vou atuar na defesa do autor, né? Você vai ser o réu e eu vou ser a advogada do autor. E eu, ali na petição inicial, falo que eu quero um juízo 100% digital. O processo tramitará 100% digital, se você então não... Já na fonte você escolhe isso, vamos dizer assim, no começo. E aí vai depender do juiz, enfim, da demanda processual ali daquele cartório. Se eles entenderem que é viável, fica 100% digital. E a gente fala uma coisa, a gente tem uma crença popular no Brasil, né? Que o advogado ele sempre quer ganhar mais, quer enrolar a pessoa, quer, se eu puder tirar mais da pessoa. Como que tá isso hoje, assim? Agora com essa digitalização, tá mais rápido? Tem tem advogado que é assim mesmo? Como que é um pouco dessa parte mais pessoal? Então, eu não sei dizer assim do mercado como um todo, eu sei dizer mais sobre o meu trabalho. Que eu falo pro cliente algumas verdades que ele não gosta de ouvir às vezes. Primeira coisa, o processo pode demorar e eu não tenho controle sobre isso. É normal, né? A gente eu não tenho como saber. Vou dar 2 exemplos. Tem divórcios, por exemplo,
quando envolve situações em que envolvem menores de idade, elas podem demorar muito mais tempo, porque além do juiz, você tem que ter a manifestação do Ministério Público. E o Ministério Público pode demorar para se manifestar também, tem os prazos deles, enfim. E aí eu tive um divórcio, 2021 ou 2022, não me lembro ao certo, em que haviam 2 menores envolvidos, era um divórcio super tranquilo. E aí eu falei pro meu cliente, falei, olha, não crie expectativa de que vai ser rápido. E eu sempre falo pros meus clientes também, não importa o processo, não importa o que seja, qualquer processo tem o risco de ser negado. Não importa, por mais que você tenha razão, se algum advogado te falar, é 100% ganho, corra. É mentira. Não dá pra você considerar isso como uma verdade absoluta. Porque por mais que você tenha um monte de provas que demonstrem ali o fato específico, pode ser que o juiz entenda de uma forma diferente. Ou pode ser que a jurisprudência, que são as decisões de outros juízes, digam que você não tá certo. Então, pode ser, claro que a gente acredita que não, mas pode ser que talvez o juiz não esteja num bom dia e ele talvez não vai interpretar direito aquilo que vai estar sendo dito. Não necessariamente um bom dia, porque o juiz ele tem que se basear em jurisprudência, em evidência. Ele vai analisar o que você argumenta e o que eu argumento. E as provas que tem ali e os outros casos que são parecidos. Se ele entender que o que você está pedindo não faz sentido, ou tem julgados que consideram aquele seu pedido parecido, que não foi procedente, você provavelmente vai perder a ação. Então, às vezes a questão é muito óbvia, você está vendo ali de uma forma muito clara. Mas pode ser que não tenha o pedido. Como funciona aquela questão que às vezes é só o juiz, às vezes tem que ter júri? Eu sei que varia um pouco, né? Varia. Por exemplo, a gente tem a jurisdição voluntária, que basicamente é isso. Você quer alterar o seu nome, por qualquer razão. Esse processo, aí sim a gente tá falando de um processo que muito possivelmente o juiz não vai negar, porque se você der uma boa razão para o juiz que você quer, aquele nome te causa algum constrangimento, por exemplo, o juiz ele vai acatar e ele vai, sim, dar Aí se eu quiser mudar meu nome para facebook.google.com? Não, aí então, você não vai ter condição porque não faz sentido esse pedido. Então tem que fazer sentido. Tem que fazer sentido, tem que ter fundamento para aquilo. Então, quando um nome causa constrangimento, que nem aqueles nomes que a gente vê de pai que coloca nome de... 1, 2, 3 de Oliveira 4? Que é um nome real, né? Não sei, mas sim. A pessoa fala, olha, eu me sinto constrangido com esse nome, eu quero mudar. Ele pode, sim, procurar a justiça e fazer essa mudança. O prazo que isso vai levar depende. Como eu tava falando sobre a questão do divórcio desse meu cliente, eu falei pra ele, olha, possivelmente vai demorar. Tenha isso em mente. Ok. Tava tudo certo. Pode ter uma surpresa agradável até. Tivemos, foi em 1 semana. Olha só. E normalmente é em 1 ano? Depende, pode ser 1 mês, pode ser 6 meses, tudo vai depender da situação. Por mais simples que seja o caso, quanto mais complexo, pode esperar com tranquilidade aí bom tempo. E o que é o mais simples? O mais simples seria algo como esse. O que seria o mais complexo? Aquele que você sabe, olha, isso aqui é coisa que vai levar às vezes 5 anos, 10 anos. Tem alguma coisa assim? Tem. Por exemplo, casos que são simples, quando as partes estão em acordo. Então, por exemplo, um inventário em que as pessoas estão de acordo com aquela partilha de bens. Não tem por que exceder um prazo, mas normalmente o juiz pede alguma documentação, ele quer mais alguns esclarecimentos, então isso pode demorar. Divórcio também, quando as partes estão em acordo com pensão alimentícia, mesmo que envolva filhos menores. Isso pode ser rápido. O que pode demorar? Uma ação de conhecimento. Então, vamos supor que você foi lesado em alguma situação. Vamos colocar aí uma situação de consumo. Você... Vou dar um exemplo, pessoal. Uma situação de consumo seria o quê? Você comprou um aparelho e ele deu problema e em 30 dias ele não foi reparado. A loja tem obrigação de reparar em 30 dias. A loja ou o fabricante, né? Supondo que você não tenha conseguido esse reparo, eles se negam a devolver esse dinheiro, a trocar o produto, coisas nesse sentido. Você pode procurar a justiça e isso daí vai ser resolvido. Vamos supor que a empresa, o juiz entendeu que você de fato teve uma lesão ali no seu direito. Não foi uma uso? Você teve ali um problema e você precisa ser reparado. E aí esse reparo será financeiro. Pode ser que a empresa diga assim, olha, não tenho dinheiro para arcar com esse valor de condenação. E aí você faz o quê? Aí você tem que ir para um outro processo, que é um processo de execução. Então é quando o juiz vai olhar aquela sentença, que é a decisão final daquele processo, de conhecimento do seu direito. E aí
você vai, com essa sentença, pedir para o juiz, olha, é um novo processo, eu preciso que você execute os bens desse devedor. E aí vai procurar bem, vai levar mais tempo. Isso, sabe? com certeza, né? Vai ser um tempo. Vai. E graças à automatização e automation que já tem hoje, claro, diminui um pouco, mas também é um processo que pode se arrastar aí por um tempo. Pode, porque aí são muitas variáveis. Por mais que você tenha sistemas que você consiga... os advogados, eu não tenho certeza se eles têm esse acesso a esse sistema. Uhum. Mas você consegue ali localizar alguns bens dos devedores, ver se tem alguma coisa no nome, se não tem. Algumas coisas ali você consegue Seriam coisas públicas ou não necessariamente? Algumas informações sim. Por exemplo, se você... Existem sites, né, que a gente tem acesso, que a gente se cadastra ali e digita, por exemplo, seu CPF. Deixa eu ver se você tem alguma coisa no seu nome. Você digita ali seu CPF e vai aparecer uma relação. Então, por exemplo, se você tiver um imóvel no seu nome, esse imóvel vai constar ali ligado ao seu CPF. Uhum. E aí vai constar em qual cartório de notas está, enfim, essas informações. Tá. E pensando nessa parte toda assim de acesso a esses arquivos, que agora está muito mais fácil, né? O ter cópia, né? Também é muito mais fácil. O advogado ou a pessoa, né? Ele tem o direito de ter... Eu entendo que, se eu estou certo, esse arquivo subiu, está lá no sistema. Você pode baixar ele e você pode manter esse documento com você, ou depois que acaba o caso, por exemplo, você tem que devolver, você tem que eliminar? Tem alguma norma dessa, alguma coisa assim? Não que eu tenha conhecimento. Você pode ficar arquivado com ele? Pode. E até é importante que você arquive certos documentos por um prazo, né, específico ali. Então eu tento guardar, por exemplo, de 5 anos. Uhum. Deixo alguns casos na nuvem, lógico, porque eventualmente pode aparecer alguma coisa. Eu sou do tipo de pessoa que eu gosto de guardar algumas informações. Então, se possível guardar dos casos, eu vou guardar pra gente ter esse... Até pra um estudo de caso, se aparecer um caso parecido, eu já tenho uma noção do que fazer ali, então, pra ficar mais fácil. Mas você, enquanto advogado, não tem problema nenhum manter esses documentos. E tem também a questão de sigilo, né? Que você não pode falar nome, não pode... Exato, exatamente. A menos que o seu cliente autorize, você só pode citar, assim como eu citei agora esse caso. Não estou citando nenhum dado, mas estou citando um caso que aconteceu e que foi muito rápido, mas sem citar os nomes. Sem citar os nomes. E perigo, assim, de ter, às vezes na nuvem foi hackeada, roubarem esses dados, né? Todo mundo pode passar por isso, na verdade, né? Mas o advogado, por ter mais documentos, acaba, na verdade, sendo talvez mais propenso né, para isso acontecer, né? E você, por ter esses dados, assim, pelo que você sabe do sistema hoje, ou talvez você acredite no futuro, já tem alguma forma de inteligência artificial que atua nisso? De certa forma, né? A automatização em si já é uma inteligência, né? Claro que existem vários níveis de inteligência artificial, mas, por exemplo, você acredita que ali já, talvez para direcionar para um certo juiz, ou para direcionar para alguma vara, ou para algum lugar, eu não conheço os nomes, né? Então, mas você acredita que talvez assim, olha, para esse tipo de caso, o próprio sistema, talvez, não sei se isso hoje, já consiga direcionar melhor para onde ir, o que fazer, ou ainda não tem nada disso? Eu acredito que tenha, eu não tenho conhecimento como funciona essa plataforma, mas eu acredito que o sistema deve distribuir os processos considerando o número de volume. Então, vamos supor, existem alguns nomes, né? Então, a gente tem o juiz ele tem um cartório que dá o suporte para ele. E esse cartório é o cartório da vara, porque, por exemplo, você tem um processo tramitando na primeira vara de família. A vara é onde o juiz está, né? Onde ele é como se fosse o escritório dele. O cartório é o que dá o suporte, então é ali que você vai encontrar os assistentes, ali os auxiliares da justiça, enfim, que vão te ajudar nesse sentido. E aí eu acredito que tem cartórios que tem um volume muito grande de processos. Então, possivelmente, esse sistema faz uma distribuição considerando cartórios que tenham menos deve casos. Deve ter algum algoritmo ali que já deve trabalhar dessa forma, né? Deve ter. E aproveitando assim que a gente está, por exemplo, com a custódia de um documento, um PDF, como você falou. Esse documento está na sua posse, né? Você que tem ele. E hoje o ChatGPT, você consegue ali subir arquivos nele, consegue até mesmo imagens, ele consegue ler o texto, né? Então se for um PDF digitalizado que não seja o texto ali. E o advogado ou empresa, quem está usando isso assim, é algo que é legal fazer isso? Legal no sentido de ser legal, eu posso fazer legalmente. Isso mesmo, legalmente? Ou e se é ético talvez fazer isso para tentar solucionar alguma coisa, assim, pode pôr o risco da inteligência artificial ali, errar alguma informação, porque eu já tive caso do ChatGPT, que eu subi alguns arquivos, e assim, eu desconfiei da informação. Eu falei, você tem certeza que é isso?
e ele falou, eu acho que eu me confundi aqui, na verdade a informação é essa. Uhum. Então, assim, eu acredito que existe esse risco, né, ainda mais se for um PDF muito grande ali, ou vários até, dele talvez se confundir e analisar essa informação. Existem inteligências artificiais mais focadas para PDF mesmo, mas aí na sua visão, no seu ponto de vista, ou no que você acredita daqui para frente, depois no futuro, você acredita que isso tende a aumentar mais? Ou você acha, olha, não acho legal porque um advogado que for, ele pode se apoiar muito nisso e isso acaba tirando um pouco da confiança que ele tem no caso? Alguma coisa nesse sentido. Então, eu entendo o seguinte, eu acho que ferramentas de inteligência artificial, até como o ChatGPT, eles servem para dinamizar a advocacia de fato. Então, por exemplo, eu tenho alguma demanda para fazer, eu posso contar com o auxílio do chat para encontrar, por exemplo, uma jurisprudência. Uhum. Eu posso perguntar para ele e falar assim, olha, eu preciso de uma jurisprudência em que o caso é assim, assim, assim. Tem alguma coisa relacionada no Tribunal de São Paulo, por exemplo? E aí ele pode me dar essa informação. O ideal é sempre checar, porque pode ser que aquilo que eu tô procurando e ele me entrega não é aquilo que eu realmente preciso. Então, talvez eu acho que seja sempre interessante você verificar e preferencialmente não expor os dados de clientes. Colocar sempre uma situação fática ali para você ter uma ilustração e não mostrar de fato o seu cliente. Então, mas se eu uso ali o PDF do meu cliente ali, eu vou estar subindo aquele dado. Sim. Hoje, eu sei que, pelo menos teoricamente, né, o ChatGPT ele fala que não usa mais para treino o conteúdo que a gente sobe nele. Antigamente, eu soube já de empresas que estavam testando o ChatGPT e o conteúdo dela acabou se tornando público, porque não tinha ainda, ele estava sendo usado para treino, ou seja, o que você perguntava ali entrava no banco de dados dele. Hoje em dia, eles dizem que isso não funciona mais, né, não existe mais isso, mas então o ideal seria usar o ChatGPT, não subir esses arquivos que têm essas informações confidenciais, né, e tentar usar ele de uma forma mais para auxiliar, não tanto para... Mas pegar ele, às vezes você lê um PDF que tem 200 páginas, 500 páginas. Sim. Como que faz isso aí? Tem que ler mesmo? Tem. Esse é o trabalho do advogado, entende? É ler muito, a gente acaba lendo muito. Eu acho que o chat, por exemplo, ele vem pra te ajudar a organizar suas ideias. Então, se você vai, por exemplo, eu tenho um caso em que eu tentei extrair ali as maiores informações, mas eu sinto que ficou faltando algo. Então, o que eu posso perguntar para o chat de uma forma específica, sem vazar dados, porque esse risco é grande e pode ter muitos problemas, para ele me auxiliar e me dar uma resposta que vai me ajudar com um caso, por exemplo. Então, o ideal seria isso, tomar esse cuidado, né? Bom, você toma esse cuidado, mas você sabe de alguém, algum caso, assim, no mundo mesmo, de algum dado que vazou, alguma coisa, algo nesse sentido? Não, eu não tenho conhecimento, não sei. Então, de vazamento de dados em ChatGPT ou coisas parecidas com inteligência artificial nesse sentido, eu não sei. Mas eu acho que tudo que é novo, ele tem ainda um tempo para uma implementação, para a gente ter uma segurança. Então, enquanto você não se sente... É uma tecnologia nova, o ChatGPT. Então, enquanto você não tem uma segurança ali de que aqueles dados não serão vazados de alguma forma, eu acho que é bom tomar esse cuidado, sabe? É melhor prevenir. Certo. Eu soube de algumas notícias, eu não tenho a fonte, que eu não sei de falar onde que foi exatamente, mas que até a própria Justiça do Brasil está querendo implementar para acelerar mais, alguns países que reduziram até a fila de processos em 40%, se eu não me engano, na Europa. Então, assim, a gente percebe que provavelmente no futuro, não o ChatGPT, né, especificamente, mas vão ter ali inteligências artificiais que vão agilizar o processo. Né? E aí o que eu queria ver com isso é assim, você acha que isso é algo que vai chegar, vai pegar mesmo para valer, ou talvez a gente fique meio ainda, não vou dizer amarrado, mas ainda, olha, vamos com mais calma porque não é tão simples assim? Eu acho que vem para valer de fato, e eu acho que vai ser muito útil, vai ajudar muito, mas eu acho que a função, por exemplo, o advogado, o juiz, ele precisa dessa sensibilidade que talvez uma máquina não vai conseguir fazer, que seria não é um robô, eu não gosto de usar essa palavra robô, porque parece que a gente tá falando de um robô, um ser humano, ser né? humanoide, né? Não é isso. Aliás, vamos definir aqui que robô pode ser um celular, tá? Exatamente. Então a gente vai ficar com mais, você que tá em casa entender, um robô aqui que a gente tá falando, pode ser um celular, pode ser qualquer coisa nesse sentido, tá? Isso aqui é um robô. Exato. Né? Porque a gente pensa em robô, a gente pensa em ou duas coisas, ou robô aspirador, que é aquela coisa para dar aquela facilitada na vida, ou em robô em forma de humano. Então, não é isso.
Mas vamos colocar então inteligência. Eu acredito que já tem algumas inteligências no judiciário brasileiro para conseguir uniformizar. Porque a gente, por exemplo, no judiciário a gente tem vários sistemas. Então, dá um exemplo aqui de São Paulo. A gente tem o sistema ESAGE, que são para ações cíveis. Então, cíveis e criminais. Então, você vai fazer um inventário, você vai fazer uma ação de conhecimento, consumo, você vai fazer nesse portal. Para ação trabalhista, você tem o PJE, que é o Processo Judicial Eletrônico. São sistemas diferentes. A interface dele é diferente. E aí eu não sei se você tem uma comunicação direta entre essas interfaces. Eu acho que já existe uma forma de você, pelo menos, tentar normalizar isso. O judiciário tentou unificar todos os processos em todos os tribunais para que fosse uma coisa só, que fosse o PJE. Mas não foi possível, então eu sei. Até para agilizar e também. Para ficar mais fácil você encontrar as informações, entender. Enfim, você tem, por exemplo, cadastros diferentes em lugares diferentes. Você vai fazer um processo no Rio de Janeiro, eu posso atuar. Mas eu tenho que fazer um cadastro novo em um sistema de processo diferente. Então, para mim, pode ser que eu tenha uma dificuldade em dar andamento nesse processo, porque eu não conheço esse sistema. Então, futuramente, seria o ideal que tudo fosse integrado para evitar... seria o mundo ideal é que fosse integrado. E eu tenho conhecimento que tem acho que os tribunais superiores, principalmente, já tem ali uma inteligência para conseguir ajudar na uniformização de sentenças, ali, de decisões. Até porque, assim, claro que eu não sou advogado, não entendo, mas na teoria, né, pelo menos no que eu acredito que a maioria das pessoas pensem, né, assim, o processo de um advogado, né, de um juiz, ele vai analisar dados, né, analisar imagens, fotos, vídeos ali, e baseado nisso, vai ter ali um código de conduta, alguma coisa ética ali, que ele vai avaliar, sem nenhum viés, vai falar, não, então por isso e pelos dados aqui apresentados, seu resultado vai ser esse. Quase similar ao que um médico faz, né? Ele examina ali a imagem, conversa ali para saber os sintomas, ele dá o remédio que tem que tomar. Sim. Então, uma analogia essa, então seria esse o trabalho do juiz, do advogado, para ter a sentença ali. Sim. Né? E tendo esses dados, a gente conseguiria então automatizar muito mais com uma inteligência artificial e tudo mais. Inclusive, né, até tem algumas notícias que teriam, né, nas redes sociais ali, para combater fake news, um sistema que seria algo parecido com isso, né, para poder bloquear e tudo mais, né? E me fala uma coisa, os dados, quando a gente trabalha com esses dados, tanto no sistema hoje, como a gente pensando num futuro com a inteligência artificial trabalhando de uma forma mais atuante, esses dados, eles são sigilosos, claro, mas como que fica, assim, o tratamento desses dados, quando a gente está falando dele no sistema lá no sistema, né, do governo, e no sistema que a gente usa, por exemplo, para pesquisar alguma coisa. Essa custódia não pode vazar, e como fica isso assim de uma maneira mais segura? Eu acredito que, só para eu tentar exemplificar, você tem um documento do seu cliente, você vai repassar para o seu cliente. Se ele, que é o detentor dessas informações pessoais dele, quiser passar para outra pessoa, aí já é uma responsabilidade dele. Eu acho que a limitação ética aí é do responsável enquanto profissional. Então, por exemplo, eu, enquanto profissional, não posso vazar dados do meu cliente. Assim como empresas maiores também não podem vazar dados dos seus clientes, visto que aconteceu isso com alguns bancos, com o Facebook, eu acho que teve exatamente. Vazamento de dados. É isso que eu entro agora, porque nessa questão de privacidade, a gente tem aí, cada dia, mais dispositivos, né, integrados, conectados. A gente tem Alexa, a gente tem câmeras smart, enfim, e a tendência, acredito, muitos deles, a Samsung lançou agora um telefone com inteligência artificial, que acaba traduzindo até em tempo real o que você fala. E aí a minha pergunta é mais nesse sentido, porque se eu tenho um dispositivo que está sempre me auxiliando ali, de certa forma eu estou sempre enviando uma informação para ele. Sim. Né, para ele poder traduzir, poder falar, enfim, dar o retorno que eu quero. Como que fica assim nessa questão já, saindo um pouco já da esfera ali do sistema do direito em si, mas se eu, como consumidor, eu tenho um dado desse, eu desconfio que roubaram o meu dado, como funciona um pouco isso? Você tem que juntar provas. Para você começar um processo judicial, por exemplo, você quer ser indenizado porque seus dados vazaram e com isso você teve um dano. Você tem que juntar provas de que houve esse vazamento de dados, buscar informação, ter essa noção melhor, e aí com isso tentar entrar em contato com a empresa e pedir uma indenização.
Se não for possível, judicializar. E aí você entra numa esfera do consumo, fala, olha, eu tive um dano por conta desse vazamento de dados, vamos supor, teve um golpe, usaram meus dados para um golpe. E com isso, você não quer ser prejudicado, então você tem que buscar a justiça se você não conseguir resolver isso extrajudicial. Então, mas tem alguma forma que a gente consiga saber? Eu sei que provavelmente não, mas olha, como é que eu posso ter certeza, por exemplo, que a Samsung, que a Apple não está ali vendendo meu dado, que é uma coisa que também falam, né? Sim. Eu sei que eu posso marcar ali, mas poucas pessoas vão ler ali que não aceitam receber, ou então acaba, de tempo em tempo, sempre atualizamos os termos, aí você concorda, às vezes não lê o termo, eu acredito que o brasileiro, a maioria não lê, né, os termos. E eu acredito que às vezes o sistema mesmo não permite que você dê o ok para dar prosseguimento em, sei lá, se teve uma atualização no celular. Atualizamos os termos. Tá, ok. Se você não der o ok, você não vai conseguir voltar a manusear seu celular, porque você tem que dar o aceite naquilo. E você, de fato, não vai ler. Porque as pessoas não têm esse hábito de ler essas informações, assim, que são, de fato, relevantes, sabe? Você já leu, né? Não. Quando eu tenho alguma atualização do celular, eu só passo ali, vamos clicar onde assim, precisa e... Mas você tem ideia do que pode ser que fale lá, que vai usar seus dados para alguma coisa? Eles normalmente usam dados para armazenamento, né? Propaganda? Propaganda. Mas, assim, dificilmente propaganda. Eu acredito que para fins de portfólio, às vezes, as empresas podem usar para, sei lá, falar que tem 5.000 clientes. Então, você vai contabilizar como um cliente e vai usar para uma propaganda da empresa. Mas não necessariamente vai usar o seu nome, entende? Bom, uma das coisas que a gente tem ouvido falar ultimamente, né? A Apple lançou o óculos dela, né? Eu falei que não ia falar do Vision Pro, mas a gente acabou caindo no Vision Pro, tem jeito. E assim, ele o próprio da Meta, né? Tem várias câmeras. E uma das formas dele saber onde ele está é porque ele está se posicionando ali num local físico, né? E, por exemplo, tanto o Quest quanto a Apple, ele faz um mapa 3D ali da sua casa. Sei que a Meta, não me informei da Apple, ela garante que esse dado é criptografado de ponta a ponta, igual o WhatsApp, né, que manda aquela mensagem. Mas assim, como ter aquela confiança, aquela certeza de que isso é mesmo assim, né? Porque assim, eu acredito que em alguns casos ali no Google, por exemplo, quando você pesquisa, ou quando você fala com a Siri, tem ali que falar alguns áudios podem ser ouvidos para aperfeiçoar e parar, sim, né? Sim. Então, isso é uma coisa que a gente tem que estar exposto, então não tem jeito como fugir, ou usa ou não usa. Exato, ou usa ou não usa. E assim, a gente tem que considerar que a exposição de dados, às vezes, lógico, não é o ideal, mas para fins de aperfeiçoamento de um dispositivo, pode ser que seja útil, sabe? Eu utilizo uma ferramenta, às vezes, quando eu preciso ter alguma informação por áudio. Então, coisas que eu sei que são simples e que eu tenho uma condição, por exemplo, eu preciso me lembrar de alguma mensagem e eu não sei se você tem esse costume, mas eu tenho um grupo comigo mesma. Então, às vezes eu tenho que lembrar de alguma coisa, mas eu não consigo escrever. Então, eu falo pra mim mesma. O que eu faço? Tem um WhatsApp chamado transcrição de áudio. É usado por uma inteligência artificial que ele vai transcrever aquele áudio falado. Eu acho isso fantástico, assim. Bom mesmo. É muito bom, me ajuda muito na vida, porque eu pego, de repente, um áudio que eu mandei pra mim mesma e transcrevo pra tem umas pessoas como o Felipe, né, que sempre mandam áudio. A gente fala com ele, mas só manda áudio só, né? Mas tudo bem, a gente entende que... E tem cliente muito assim também, né? Tem, muita gente. E às vezes é uma forma mais fácil de se comunicar, porque um texto, ele não tem entonação. Então, às vezes, você quer explicar algo pro cliente e você precisa que ele entenda até de uma forma mais gentil, porque senão parece que você tá sendo ríspido, pra ser formal, né? Pra não ser tão formal também. Então, é interessante você mandar um áudio. Porque eu mando um áudio pra mim mesma, às vezes, pra me lembrar de alguma coisa. Quando eu transcrevo, eu falo, nossa, mas eu tava brava. Aí eu vou ouvir falando, não tava, mas não fica... A mensagem de texto, ela, às vezes, ela não tem entonação. Então, pode ser, dependendo da situação da conversa, que soe de uma forma diferente. Você tem que saber escrever ali de um jeito que pareça um lugar, né? O tom ali, mas exato. O áudio ele acaba. E aí tem com certeza, isso é um modo, né, de trabalhar. E claro, a gente não vai mandar um dado pessoal ali, né? Exato. E que realmente é um robô que vai estar lá, vai trabalhando, vai estar transcrevendo o áudio. E hoje em dia a gente pode até fazer o contrário também, né? Manda um texto que sai uma voz natural, né? A gente vai falar disso mais pra frente. E, Alessandra, me fala uma coisa. Uma das coisas que a gente tem visto com bastante peso ultimamente é a questão de uma pessoa se passar por outra. Vou fingir que eu sou médica. Eu não sou médica. Eu tô me apropriando de uma informação ou de
de um falso diploma para exercer uma profissão. Eu não sou isso, então eu tô usando uma questão que não é verdade. Vou pegar esse gancho então do médico para falar uma coisa talvez que seria menos cruel. Não que seja cruel. Vamos imaginar assim que eu quero só ter um Instagram que eu finjo ser médico. Embora eu não sou médico, não estou atuando como médico, só quero dar notícias ali relacionadas à medicina e eu decido criar um personagem que eu sou médico. Como que ficaria isso? Isso seria uma falsidade ideológica? Depende de como você vai orientar os seus seguidores, por exemplo. Se você se apresenta como médico, eu entendo que sim. Que aí você tem um problema porque você está se passando por algo que você não é. Agora, se você deixa bem explícito, olha, eu passo informações médicas, vejam as fontes, entendam, fale com seus médicos, aí eu entendo que não tem problema. Até porque se algum seguidor dele vê ele falando alguma coisa, assim, esse remédio vai fazer isso, tomar aquele remédio e ter algum problema, ele vai, mas eu vi o médico ele falando isso. Exatamente. E aí tem a questão da responsabilidade. Então, tudo que você fala na internet, você tem uma responsabilidade sobre isso. Então, você tem que tomar muito cuidado com o que se fala, a forma como que fala, para os seus seguidores ou para as pessoas que estão te ouvindo entendam bem a mensagem. É lógico que a gente não pode esperar que todo mundo entenda, mas... sempre tem uns que parece que não entendeu nada. Que não pegou ali o que você estava querendo dizer. Que pegam, às vezes, um trecho fora do contexto e mudam, né, a narrativa, mas o ideal é sempre você tentar falar de forma mais objetiva possível. É o que eu falei da questão dos meus clientes, que eu falo, olha, por mais que você tenha um processo que pareça que vai dar certo, considere que existe uma possibilidade de não dar. Porque eu não posso te prometer algo e depois não conseguir fazer. Porque a primeira pessoa que você vai responsabilizar seria eu. Então você vai falar assim, você me prometeu que daria certo. Eu não posso fazer isso. Então, você tem um direito que você entende que foi violado, por exemplo, uma proteção de dados, entenda que vai depender de muitos fatores. Tudo depende de muitos fatores. Por isso que a justiça... ela é uma questão muito complexa. E a inteligência artificial pode sim ajudar a... não seria racionalizar, mas a deixar mais eficiente, mais rápido, para que depois venha essa parte mais sensível. Não sei se isso faz tanto sentido, mas de uma forma abstrata, assim como eu tô falando, mas acho que funciona. E, com sinceridade, você acredita que no futuro, talvez, pode ir bem longe, assim, 50 anos, 100 anos, pode ter um advogado por IA assim que vai atender as pessoas, não tirar o advogado em si, porque eu acredito que vai ser muito complicado e é muito delicado falar sobre isso. Sim. Mas que todo esse processo vai ser muito mais automatizado, agilizado, por questão de ter um robô ali, um robô no caso, né, não um robô humanoide, mas ali, que vai estar atuando como advogado e tentando diminuir o tempo em, sei lá, 80%, 90% do que é hoje? Então, eu acho que não. Eu acho que não vai ser possível isso. Eu acho que a inteligência artificial, o robô ali que vai te atender, por exemplo, ele vai servir para facilitar o serviço e filtrar algumas informações. Então, vamos supor que eu tenha uma inteligência artificial no meu site e lá você vai descrever o seu problema. E aquilo vai trazer para mim, para que eu entre em contato com você e consiga falar, a gente vai fazer isso, 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 isso. Pode ser que funcione. Mas eu acho que falta um pouco da sensibilidade, dependendo da área, de você ter esse contato mesmo com o seu cliente. Eu acho que a inteligência vai te ajudar em algumas funções, mas ela não consegue fazer o que você faz, sabe? Tem que ser uma pessoa no final. Eu entendo que sim. Pelo menos pra dar, não, isso tá certo, eu vou dar Exato, porque às vezes tem muitas situações variáveis que você precisa entender. Existe uma complexidade de coisas, sabe? Vamos supor, eu fui contratada para fazer uma defesa de um cliente em pensão alimentícia. Eu tô pelo pai. Eu tenho que entender todo o contexto, eu tenho que ter aquela sensibilidade e o feeling, sabe? De você olhar e falar assim, será que aquilo que tá dizendo na petição inicial faz sentido, tem fundamento? Como que eu posso alertar esse meu cliente dos possíveis problemas que ele pode ter, enfim. Até porque uma inteligência artificial ela pode levar muito ao pé da letra e às vezes tem algum... Por exemplo, às vezes vamos imaginar de um crime real que aconteceu, mas às vezes, por exemplo, uma mulher matou um homem. Pronto. Mas às vezes essa mulher sofreu não tá, às vezes no alto, ela sofria ali um psicológico, uma agressão. Sim. Isso acabou desencadeando nela, claro que não justifica, mas houve uma raiz ali e talvez o juiz possa levar isso em consideração para pena. Né? Exato. Então talvez uma inteligência, por melhor que seja, talvez não tenha esse feeling todo. Exatamente. Ele não vai ter essa sensibilidade de entender a situação. Vou dar exemplo na questão de família, de pensão alimentícia.
que a lei diz? A lei diz o seguinte, a pensão alimentícia ela é arbitrada da seguinte forma, a necessidade de quem pede versus a necessidade de quem dá. Ou seja, você tem que levar em consideração a necessidade da criança, o quanto ela gasta por mês, versus a possibilidade do pai ou da mãe de pagar aquela pensão. Então não adianta você querer uma pensão de R$4.000 e a pessoa que paga aquela pensão só conseguir pagar 1.000. Tem uma questão norma, ali, você tem que fazer esse paralelo ali, essa balança. O ponto é que talvez a inteligência artificial leve ao pé da letra a ponto de entender, uma criança tem muitas necessidades. E a possibilidade, às vezes, tem uma teoria também no direito que chama teoria da aparência. Vamos supor que o pai ele tem uma vida de aparência muito grande na internet, e aí se for considerar esses fatos na inteligência artificial, ele vai falar, não, então ele tem que sim pagar uma pensão alimentícia de R$7.000. Não é o caso, sabe? Então você tem que considerar todos esses fatores, e aí vai depender da sensibilidade da pessoa, que é o advogado, que é o juiz, o Ministério Público. Então, eu acredito que nesse sentido, então vamos imaginar que o pai, então, pode ter um carrão lá, mas tudo financiado, atrasado, uma casa com, sei lá. Então, a aparência dele é uma aparência de que ele tem dinheiro ali, mas, na verdade, tá lascado, e aí o juiz tem que levar isso em consideração para ver. Exato, aí você faz um levantamento de vários dados. Se você for levar isso só ao pé da letra pela inteligência artificial, ela pode entender que não, ele tem condição e ponto. Entendeu? Acabou, né? Porque a ideia a inteligência ela vai tendo vários dados e, vamos supor, é muito mais fácil que o pai tenha condição e de fato não pague a pensão do que... Mas isso poderia ser resolvido por um problema de alinhamento, por exemplo, da inteligência artificial? Por exemplo, faltou ali ele inserir um dado que fez a inteligência artificial chegar nesse resultado que ele teria que pagar R$7.000 de pensão. Então talvez seria assim, olha, mas faltou indicar que ele não tem essa condição. Será que aí daria para ter uma outra briga, talvez judicial, porque olha, não, quero processar a inteligência artificial porque ela não percebeu que eu não tinha isso, e aí vai dar até, em vez de diminuir o tempo, até aumentar o tempo, porque eu vou ter que processar a inteligência artificial porque ela deu julgou errado. Possivelmente, porque hoje em dia, por exemplo, se você é juiz e você dá uma decisão que a parte não concorda, você vai entrar com recurso. Uhum. Se você não tem essa pessoa do juiz, você vai ter que recorrer de qualquer forma. Só que eu acho que fica um pouco mais complexo entrar nesse recurso quando você tem uma inteligência artificial julgando, sem considerar todos esses elementos, sabe? Aliás, falando sobre a inteligência artificial julgar, é interessante esse tema que a gente pode falar de uma coisa bacana. Um tempo atrás, teve um caso da Uber, se não me engano foi 2018, que ela atropelou um ciclista. E para vocês entenderem melhor, a Uber ela tinha um banco de dados dela, do carro autônomo que ela estava testando, imagens de pedestres andando na faixa de pedestre. E também de pessoas andando de bicicleta, andando de moto. Só que o caso que ela atropelou era uma pessoa segurando uma bicicleta de lado, e ela não tinha isso no banco de dados dela. Então ela simplesmente ignorou, porque dentro da concepção e do julgamento da IA que estava dentro do carro ali, ela falou, eu estou vendo algo que eu não sei. Eu sei que eu tenho que preservar os carros que estão do meu lado, sei que eu não posso passar em ninguém que está na minha frente. Ela deve ter visto aquilo como alguma forma que ela não sabia e fala, então eu posso ignorar isso e posso passar na frente. Não sei, é algo que eu acredito. Mas então assim, esse carro fez um julgamento. Sim. Então, qual seria ali, quem seria o culpado disso, por exemplo? Seria a Uber? Seria o desenvolvedor do software? Como que a gente pode... Não precisa dar o resultado aqui, mas sim. Como que a gente pode prosseguir caso isso aconteça com a gente? Sabe? Hoje a gente está tendo alguns carros autônomos já no mundo, né? No Brasil não tem, legislação não permite ainda, embora tenha piloto automático, né? Que não chega a ser uma IA. Mas como que seria? Quem seria o responsável por isso? O piloto? Porque não agiu? Que até então, na época, tinha que ter um piloto humano lá. Mas já houve casos já na China que um carro da Tesla, desgovernado sozinho, saiu e atropelou pessoas. Então, como que a gente pode imaginar, entender como seria esse cenário? Então, falando em questões judiciais, por exemplo, se você é a pessoa que foi gravemente ferida nesse acidente da Uber, a primeira pessoa que eu vou processar vai ser a Uber, porque ela é até quem se viu ali, né? Quem viu... Porque você é a pessoa que você tem mais
você vai falar, olha, reconheci que foi essa pessoa. Você não sabe quem é o desenvolvedor de software, mas Aí você a Uber sabe... talvez que vá. Exatamente. Talvez a Uber, no meio do processo, diga assim, não, mas a culpa não foi minha. Eu tava testando algo que foi desenvolvido por essa pessoa. Então, eu não sou parte. Vai no desenvolvedor. Vai no desenvolvedor. Mas o desenvolvedor pode falar, mas tinha um rapaz no carro para evitar falha humana e ele que não percebeu a falha humana. Exato. Aí vai ficar um... E isso acontece em processos. Então, você pode falar assim, não, mas eu não tenho nada a ver com isso. Quem tem a ver com essa história aqui é fulano. Aí o fulano fala, não, mas não foi bem assim. E aí chama outra pessoa ao processo. Então, pode ser isso que vai se arrastando por um tempo. É, porque aí cada um vai dando sua versão até que o juiz entenda quem... Nesse caso específico do acidente da Uber, o que a gente sabe que fizeram um estudo que foi isso dele não identificar a pessoa, né? Uhum. Claro que eu não sei quem ganhou, depois a gente pode até ver isso, mas ou como ficou isso, né? Então, pela sua visão, quem você acredita que seria o responsável por esse acidente? Eu acredito que seja uma responsabilidade solidária. Eu acho que tanto a Uber quanto a empresa que desenvolveu a inteligência. Entendo que sejam esses dois. Até porque se eu arrisco colocar um produto no mercado, né? Por mais que tenham sido outra pessoa que fez, eu que arrisquei e coloquei. Exato. É a mesma coisa quando você é uma loja e você vende um produto. Você tem sua responsabilidade, assim como o fabricante. É que nem comprou um celular na loja, ela explodiu na minha casa. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é, na loja, explodiu o celular. Exato. E aí, se a loja não puder fazer nada, você vai recorrer ao fabricante. Então, eu entendo que sejam essas duas. Legalmente, aqui no Brasil, pelo menos, a loja teria que estar dentro da garantia, trocar e aí fazer os trâmites, né? Exatamente. E, então, isso é algo que é interessante porque, assim, a questão de julgar é uma coisa que as pessoas, elas, no Brasil, né, muito um aponta o dedo pro outro, uns quer sempre estar certo do que o outro, e aí vem a lei para tentar julgar isso. E quando a gente tenta transferir isso para uma IA, como que a gente pode imaginar que seria, por exemplo, que seria certo? Se a gente parar para pensar em culturas, tem cultura, né, igual aí no Oriente Médio, que, a mulher tem que andar com um véu na cabeça. E se quem desenvolve uma inteligência artificial que vai estar gerindo o sistema público tiver eu acredito nisso, então minha cultura é essa. E como fica algo assim? Se eu tô vendo, não gosto disso, eu quero mudar isso, eu não aceito isso. É uma situação delicada. Eu acho que essa, na verdade, é o grande problema da inteligência artificial hoje, até para que seja regulamentada, porque isso pode acontecer de fato. Colocando o Brasil aqui, é um país muito grande, tem muita cultura diferente em um país só. Então, eu acho que a gente não consegue colocar isso ainda de uma forma que ele não tenha uma visão de quem desenvolveu, sabe? Eu acho que é um pouco difícil ainda eles colocarem uma visão multicultural em uma inteligência artificial. Eu acredito que isso não seja possível. Só te dar um dado. Eu não sei se você já viu essa informação, teve um concurso de beleza julgado pela internet através de uma inteligência artificial. Você um quadro de arte? Não, um concurso de beleza. E aí levaram diversas, acho que eram de beleza feminina, mulheres. Levaram diversas mulheres lá, uma pluralidade de pessoas com belezas diferentes. E isso, de fato, culturas diferentes, belezas diferentes. A inteligência artificial, eu não sei de fato qual foi o resultado, mas as imagens que foram entregues à inteligência como padrão de beleza eram de mulheres hollywoodianas, então as atrizes de Hollywood, e na sua grande maioria brancas. Então, houve uma exclusão de todos os outros grupos étnicos. Então, negros, asiáticos, sabe? Então, índios, indígenas, né, na verdade. Então, todo esse grupo ficou excluído e prevaleceu ali para a inteligência artificial do que ela considerou correto com base dos dados que ela tinha, que o padrão de beleza, do que seria belo, seria o padrão das atrizes de Hollywood. Até porque, assim, né, beleza é subjetivo. Exato. Eu posso achar você feio, achar você bonito, mas não tem como uma IA determinar se isso é bonito ou não. Exato. Né? É igual o caso que teve alguns anos atrás também do Google. Isso foi um caso muito polêmico, que ele categorizou lá no Google Fotos, ele tagueou uma mulher negra com um amigo dela como gorila. Sim. E um dos erros que essa IA também fez era confundir bicicleta com moto. E aí, para uma IA, talvez um pensamento mais programático, né? Eu só confundi uma coisa ou outra. Mas pelo lado social,
Poxa, é muito pior você É muito confundir um pior. gorila com uma pessoa do que uma bicicleta com uma moto. Exato. E aí é um ato que, bom, a pessoa pode processar o Google, pode tomar ações aí para isso acontecer. E se isso acontecer no Brasil também, né? Com certeza. E eu acho que a pessoa tem sim que procurar. Se tiver uma lesão grave como essa pro seu direito, né, pra sua pessoa em si, você tem que procurar buscar um amparo, porque de fato é algo que não pode acontecer. Só que como a gente tá falando aqui, a inteligência artificial ela não tem essa sensibilidade, esse pensamento crítico. Então, pra ela, eu só me confundi. É matemático, né? Isso aqui parece... Uma bicicleta parece com uma moto, mas não é a mesma coisa. O dano que uma moto pode causar é muito maior do que uma bicicleta. Então, idem pra uma situação em que você confunde, né, uma pessoa negra com um animal, entendeu? Isso é um absurdo. Mas o que a gente entende é que isso não é aceitável, mas será que enquanto inteligência artificial ele consegue entender isso? Se você fosse defender um caso desse, como você faria? Uma pessoa que foi vítima de uma inteligência artificial tagueada errada. Como você começaria? Eu levantaria justamente que a gente tem sim... Prova, né? Eu levantaria essas provas de que ocorreu isso e levantaria essa questão pro juiz de que existe esse pensamento cultural enraizado na gente, sabe? E provavelmente a pessoa que desenvolveu e que deixou todos aqueles dados abertos ali pra inteligência entender, por algum motivo não colocou uma diversidade ali, uma diversidade de pessoas pra que ele entendesse que aquilo ali não era um animal, e sim uma pessoa. Até tem um problema na inteligência artificial, em geral, não estou falando só do ChatGPT, que é chamado de problema do alinhamento. E o que é o problema do alinhamento, até para você entender? Vamos imaginar que você tem aí uma super inteligência artificial que ela faz tudo. Você pode controlar o mundo por essa inteligência artificial e você é uma pessoa responsável de colocar o prompt ali, igual você pede no ChatGPT, você escreve o que ela quer. Só que ela é tão inteligente que você tem que saber o que você vai falar para ela. E aí você pode pensar em situações como, não pode ter guerra, não pode... E você simplesmente coloca assim, olha, eu não quero que nenhuma pessoa jamais passe fome. E aí, um dia depois, você começa a ver que liga a televisão e vê lá que pessoas estão morrendo, guerras começaram em outros lugares, aviões foram desviados, não tem mais plantação ali, e aí você tenta entender o porquê isso, né? Porque você pediu que ninguém morresse, e a inteligência artificial, que comandaria tudo isso, né, nesse futuro, ela simplesmente pensou assim, bom, você pediu que nenhum humano poderia passar fome. Naturalmente, se os humanos não estão vivos, eles não precisam comer. Então, logicamente, nenhum humano passa fome. Sim. Então, se o alinhamento daquela IA está errado, vai causar problemas. Claro que esse é um exemplo muito exagerado, mas eu acredito que a gente pode levar isso para um lado de uma empresa, por exemplo. Se eu pedir um dado para uma empresa que ela de uma forma diferente, ela vai resultar talvez um outro resultado que não seria interessante, pode dar um problema enorme. Exato. Teve uma empresa, eu não me lembro qual a empresa agora, que foi usar a inteligência artificial para fazer uma pré-seleção de currículos. Só que era uma área de tecnologia. E as mulheres na área de tecnologia é uma questão um pouco mais recente. Uhum. Então a base de dados que aquela inteligência tinha era de currículos masculinos. Então, o que ela fez? Ela excluiu todos os currículos femininos, considerando que não eram competentes, vamos dizer assim. Uhum. E o que entendeu? Que o alinhamento dessa inteligência não estava programado para considerar os currículos mais novos, de pessoas mais novas, que é um pouco mais recente. Talvez por ter mais experiência, né? Então acabava puxando mais, natural, pela história, né? Era isso. E uma coisa que eu queria perguntar para você, assim, a gente fez um vídeo um tempo atrás. A gente falou de um tema, e foi um vídeo que mais deu views até então. E eu falo muito ali de identidade de uma pessoa. A gente já falou um pouco disso, mas o que seria uma identidade? Uma pessoa, se é essa pessoa. Como que a gente pode definir isso? Uma identidade. Eu entendo que seja todos os traços que caracterizam aquela pessoa. Tanto nome, fisionomia, voz, tudo que você te caracteriza como ser humano. Então eu entendo que seja isso. Essa imagem, ela é sua, por direito seu, você só pode ter ela. Sim. E o que acontece, por exemplo, quando a gente vê aí esses deepfakes, né, que estão sendo feitos, de clones feitos por IA,
Alguns, claro, é a pessoa mesmo que faz, a gente sabe como fazer isso, mas vamos falar aqui de uma forma ainda não da parte amigável, da parte que foi feito sem seu consentimento. Como que fica isso hoje? Olha, eu entendo que é uma situação muito grave, porque as pessoas de fato estão usando a voz para aplicar golpes. Então, a pessoa pega a minha voz e, sei lá, faz aquela ligação, aquela típica ligação que todo pai e toda mãe, toda pessoa já recebeu na vida, dizendo que o filho foi sequestrado. Isso é muito comum. Não, e antigamente era só o cara chorando e imitando uma voz. Imagina hoje imitando a voz da pessoa. Deve ser assustador. Até com chamada de vídeo. Até. Eu não consigo imaginar como que você fica, né, recebendo aquilo. Então, a primeira coisa é procurar o caminho jurídico. Porque é a única forma de você tentar reverter essa situação. Se você já tiver caído no golpe, né? Então, se você caiu ali num golpe, teve um dano, faça boletim de ocorrência, junte provas e dê início a um processo criminal. Como que eu vou provar que eu vou talvez ter um vídeo ali de alguém pedindo dinheiro pra mim? Como que eu vou provar que não é a pessoa mesmo que fez isso pra... Entendeu? Vamos imaginar que o golpe foi feito por IA, mas a pessoa realmente quis fazer isso, a minha própria pessoa. Entendeu? Tá, é complicado. entendi. Como que eu vou jogar provar que não fui eu que fiz isso, mas alguém que usou a minha imagem que fez isso? Sim. E também o fato de eu queria ter feito isso, alguém fez a IA pra mim, mas eu acabei me beneficiando com isso. É complexo. É complexo, é bem complexo, porque você tem que provar a intenção da pessoa. Você não consegue. Eu acho que a única coisa que você consegue é reparar o seu dano. Então, talvez você não consiga, de fato, responsabilizar a pessoa, mas você consegue ali, talvez, ter um reparo do dano que você sofreu. Talvez. Não sei te dizer como que funciona num caso desse, porque é, de fato, muito complexo, né? Você fala assim, olha... Novo, né? É muito novo, então não tem, acho que nem jurisprudência para isso. A jurisprudência, basicamente, são vários julgados. Então, vários juízes tiveram uma decisão que se tornaram uma jurisprudência. Com aquilo, você vai usar para outros casos e falar, olha, já teve uma decisão assim em tal tribunal. Então, basicamente, é isso. Então, eu acredito que não tenha jurisprudência ainda para conseguir responsabilizar, de fato, a pessoa Isso que criou. tem que ser feito, vai ter que ser estudo, vai ter que inserir isso nos livros, quem for estudar advocacia daqui pra frente, direito. Como eu entendo que sim, eu entendo que isso tem que ser... Porque isso é um tema muito novo e muito atual. Então, já existem algumas comissões, né, de estudo, já existem cursos falando sobre isso. Então, acho que você tem que se aprofundar cada vez mais nesse sentido para você conseguir atuar e defender o seu cliente numa situação dessas. Porque, assim... a gente sabe que a pessoa, né, ela é única, ela é uma só. E a gente tem visto que esses usos de deepfakes, aí, de clones virtuais estão sendo usados bastante. Copia voz, copia imagem. Você pode fazer o que você quiser. E uma das coisas que eu quero entender melhor é como que fica isso depois quando uma pessoa morre, por exemplo. Como que eu uso o nome daquela pessoa, independente de ser IA ou não. Sim. Qual seria, assim, se eu quiser fazer falar de alguma pessoa que morreu, ou como eu posso usar isso? Como que funciona isso hoje em dia? Você pode, desde que você tenha autorização dos herdeiros. Então, por exemplo, você quer usar o nome de alguém famoso que já faleceu. Você tem que solicitar essa autorização de uso de imagem e de voz para os herdeiros. Então, você fala... Teve o caso da filha da Elis Regina, do comercial da Volkswagen, não sei se você viu. Foi feito... Elis Regina? Eu não tenho certeza. Eu não me lembro agora. Eles pegaram, fizeram ela cantando e ao lado dela a mãe, que já é falecida, cantando também uma música da Elis Regina. Eu acho que é Elis Regina. Muito bonito o comercial, foi feito com inteligência artificial, mas a Volkswagen, por exemplo, ela não poderia fazer isso sem autorização dos herdeiros. E aí, no caso, como a própria filha estava participando, entendo que ela tenha dado esse ok aí, e os outros herdeiros também, para homenagear a mãe dessa forma. Mas sem você ter a devida autorização para uso, você não pode fazer nada nesse sentido. Não pode fazer nada? Não, entendo. Com certeza, tem todo sentido, né? Até porque, assim, e se essa pessoa não tem representante depois dela? Acabou ali, vai para o parente mais próximo? A sucessão é assim, você tem uma linha sucessória, né? Então, vamos supor... Você tem os seus pais, se eles estiverem vivos. Se você não tiver herdeiros, né? Então você não tem mais ninguém, acabou em você. Se seus pais estiverem vivos, vai para os seus pais. Vamos supor que você não tenha mais ninguém. Você não tem família nenhuma, você não tem irmão, você não tem filhos, você não tem pais vivos, não tem ninguém. A sua herança vai para o Estado. A sua imagem também, seu direito de imagem também. Entendo que quem for
pedir para usar, deveria uma informação para o Estado. E o Estado poderia vender isso? Eu vou ligar o tema para você, mas você acredita que ele poderia vender ou usar isso a favor dele? Não, acredito que não. Porque assim, uma das IAs que a gente está vendo surgir, e já tem projeto para isso, por isso que eu falo, e é importante, é assim, acredita-se, né, que num futuro distante, não se sabe exatamente quanto distante é, embora já existam projetos assim hoje, vai existir algo chamado imortalidade artificial. O que seria isso? Até para você que está aí assistindo a gente entender. Nós hoje geramos centenas, milhares, gigas, teras de dados sobre o que a gente escreve na rede social, o que a gente escreve no WhatsApp. Tem toda essa questão da privacidade, se está sendo realmente privado ou não, mas imagens, coisas que a gente gosta, que a gente curte. E qual é a ideia dessa super inteligência artificial que vai existir daqui para frente? É que vamos imaginar que há 50 anos eu consiga ter um clone seu, mas não apenas com coisas que eu vou digitar, mas eu quero, por exemplo, eu quero falar com você mesmo daqui a 50 anos, né? Por exemplo, seus tataranetos, tataravós querem conversar com a tataravó, mas não conversar baseado naquilo. A inteligência artificial vai ser tão inteligente ao ponto de entender tudo que você gostava, tudo que você queria, como você falava, como você pensava, os trejeitos, a sua fala, a sua imagem, e vai reproduzir como se estivesse realmente conversando com aquela pessoa coisas novas. Então é um outro tipo de uso dessa IA. E claro que nisso eu acredito que deve implicar diversos tipos de uso, né? Por exemplo, a pessoa morreu, não teve herdeiros, ou mesmo que tenha. Assim, provavelmente uma empresa vai fazer algo assim. Existe já uma empresa que chama Réplica, inclusive. Se pesquisar, tem para o Oculus Quest, ela consegue simular pessoas que morreram. Eu não sei como funciona o processo, eu não instalei, não usei, mas você consegue conversar. Isso causa até uma dependência emocional muito grande, né? Você imagina, né? Você perder uma pessoa que gosta muito, conseguir simular essa pessoa de novo. Sim. E fora as implicações que a gente acredita que daqui a 50 anos que essa inteligência vai estar existindo, a aparência vai ser muito fiel, a pessoa vai ter, enfim. Como você vê isso? Se existir uma possibilidade dessa, se isso vai ser legalmente, como que funcionaria isso? Os casos, como que uma empresa poderia lidar com isso? Então, emocionalmente, isso seria algo trágico? Não, eu sei que é bem complexo isso. É bem complexo, mas é bem interessante. Eu não conhecia sobre isso, sobre essa imortalidade artificial. Pela questão sentimental, eu acho que é muito complexo, porque você tem muita gente que não supera o luto. Mas talvez seja uma forma da pessoa conseguir viver, sabe? Voltar a uma vida normal. Pode ser bom de algum... Pode, depende, tudo depende do seu uso, né? Tudo depende de quem é indicado, para quem aquilo é indicado. Então, às vezes a pessoa tem ali uma saudade, vai matar a saudade e pronto, não vai ter uma implicância futura. Tem pessoas que talvez fiquem dependentes daquela ferramenta para conseguir fazer até atividades mínimas, sabe? Então... pode ser um problema. O que eu fico imaginando assim, vamos imaginar que uma pessoa que viva nessa época, né, que tenha perdido a mãe, por exemplo, mãe, vó, alguma coisa assim, ela vai querer ligar e ficar ligando de vídeo toda hora para falar, e ela vai realmente conversar com essa pessoa, sim, como se fosse, caso, sabe, ela vai saber o que você fez, o que você ia fazer, a sua... E isso é algo que eu acho que vai fazer com que as pessoas entrem em parafuso. Talvez no começo seja até interessante, mas depois... E assim, à medida que as pessoas vão falecendo, vai aumentando a sua família virtual. Tem até uma série, eu não me engano se é acho que é no Prime que fala sobre isso. Um rapaz, ele morre e ele é levado para um ambiente virtual, onde ele fica lá. E as pessoas conversam como se fosse normal. Mas assim, é um mundo daqui para frente, se a gente imagina nisso, que vai ser muito... disruptivo, sei lá, né? É interessante, né? Porque pode ser muito bom para uns, mas pode ser muito ruim para outros. Então, eu acho que vai depender eu acho que até de uma equipe multidisciplinar aí para conseguir direcionar. Tipo, olha, esse uso é indicado para uma pessoa que já superou um luto, que quer ter sei lá, uma reunião de família, ter, sei lá, um parabéns, alguma coisa assim. Eu não sei se é a mesma coisa. Teve num episódio das Kardashians lá, que na época em que a Kim Kardashian era casada com Kanye West, ele fez um parabéns do pai dela pra ela no aniversário dela de 40 anos. Reuniu a família inteira, era o pai dela ali, que era um advogado muito famoso nos Estados Unidos,
dando parabéns pra ela. A imagem ali foi lindo, mas eu acho que isso virar uma rotina, aí já é um problema muito grave, porque a pessoa vai se sentir dependente. E aí, falando dessa pessoa que ela faleceu, hoje em dia... Por exemplo, vamos imaginar que uma universidade queira... Eu vou dar um exemplo bem mais grande aqui. Olha, eu quero que ter o Einstein como professor aqui de física. Pega os livros, todo o doutorado, tudo que ele fez ali, junta e coloca... E isso, mesmo que tenha ali alguém da família do Einstein, não sei, né, não conheço se tem ou não, como que é, mas isso é algo que implicaria algo ético até, né? Não só autorizar ou não, né? Porque você está fazendo como... É que é difícil, né? Porque não é uma pessoa trabalhando, é uma inteligência trabalhando, mas você está usufruindo daquele ser, né? Por mais que seja artificial, mas daquela pessoa, da imagem dela, da voz dela, do conhecimento dela, e você tem que... Eu entendo que você tem que remunerar. Então aí vai para uma questão mais complexa ainda, que é talvez uma indenização para a família, para poder usar, né? E talvez possa até ser que... Para alguns artistas, assim, pode ser até que gere uma renda, né? Exato. Aliás, o nome da série é Upload, se não me engano tem na Prime, na Amazon Prime, quem puder assistir, assiste, que é bem interessante entender um pouco melhor disso do que a gente tá falando. Mas aí, vamos voltar um pouco mais para o nosso tempo aqui, para nossa realidade, para os que pode acontecer hoje. Nós vamos imaginar, então, numa sucessão, um herdeiro, ele foi desfavorável, ou se sentiu desfavorável, e ele decide criar por IA ali um vídeo da pessoa que faleceu, falando, olha, eu queria, na verdade, repartir enfim, os bens igualmente, ou eu quero que para tal pessoa fique mais bens. Isso é possível? Se acontecesse isso hoje? Se alguém achar, por exemplo, um vídeo do Michael Jackson dando tudo para alguém, sei lá, falar, olha, eu quero deixar tudo para alguém, isso seria válido ou não? Então, falando da justiça brasileira, né? Como que funciona a sucessão aqui no Brasil? Você só pode dispor da sua herança. Então, vamos supor, você tem um patrimônio de 1 milhão. Você é uma pessoa que tem outros herdeiros. Então, você tem um filho, 2 filhos e uma esposa, vamos supor. Você quer dispor da sua herança, você quer doar para uma instituição, você quer fazer outras coisas com isso, você tem que reservar a sua herança para os herdeiros necessários. Ou seja, 50% dos seus bens não podem ser doados, vendidos. Vendidos eu acho que até pode... mas você tem que reservar a sua herança para os seus filhos, para a sua esposa. Você não pode simplesmente doar para quem você quiser. Então, nesse sentido, você não pode só doar os seus bens porque quer, sabe? Então, por exemplo, você tem uma sucessão em que você quer doar para uma pessoa específica. Você conheceu uma pessoa na rua e você quer doar para ela. Se você tiver herdeiros, você não pode. Se tiver herdeiros, não pode. Não Nem pode. aquele negócio de 50%. Então, você tem que reservar 50% para os herdeiros. Por herdeiro. Agora, os outros 50% você pode fazer o que você bem entender. E essa questão do testamento, a pessoa não pode simplesmente deixar ali uma inteligência artificial, por exemplo, um vídeo falando como ela gostaria de dispor os bens. Se ela não fizer um testamento, a vontade dela não é válida, porque... Quem garante aquele documento? Quem garante que aquela vontade da pessoa não foi sob coação, não teve um... Ninguém tá ameaçando ela com uma arma. Exatamente. Ali, né? Fala isso. Ou teve uma briga familiar, uma confusão, e por isso a pessoa não quer deserdar. Não é bem assim que funciona. Não existe... Para você não participar de uma herança, tem que ter cometido um crime, ele tem que ter uma situação realmente ruim para que você seja deserdado ali, a bem da palavra. Então você tem que respeitar uma ordem sucessória. Você não pode dispor de 50% dos seus bens, mais de 50% dos seus bens, sem considerar seus herdeiros necessários. Você não pode não fazer um testamento. Se você quer deixar especificamente para uma instituição de caridade ou para uma pessoa que você gosta muito, você tem que pôr isso no papel. Porque caso você não coloque... O que vai valer é o papel. Pelo menos hoje, né? Sim. Pelo menos hoje em dia, assim. Você tem que pôr no papel. Você tem que fazer preferencialmente uma escritura no cartório. Falar, olha, eu quero fazer um testamento público. Quero deixar por escrito quais são as minhas vontades. Como eu quero que esse dinheiro seja feito. O que se faça ou não. O que as pessoas têm adotado hoje em dia são as holdings. Então, a holding familiar é a transferência dos bens das pessoas para uma empresa que a pessoa cria com o único objetivo de colocar ali os bens para que os filhos utilizem. Enfim, você não faz um inventário, por exemplo. Você vai ter uma empresa em que, em caso de falecimento, você só é retirado da sociedade. E tem um caso, também falando ainda de IA, que foi bem conhecido recentemente,
que foi uma gravação póstuma, se eu puder falar assim, né? De uma música que foi cantada pelo Cristiano Araújo com a Marília Mendonça, totalmente feita por IA, logicamente. E como fica assim, os familiares deles, até porque hoje tudo foi feito para like, né? Então, claro, teve muito like, muito share. Como ficaria isso então para a pessoa que postou isso e para os familiares mesmo, né? Do Cristiano Araújo e da Marília Mendonça? Volto naquilo que eu falei. Se você tiver autorização para fazer, não vai ter nenhuma implicância, né? Agora, se, por exemplo, a pessoa que criou essa música com a inteligência artificial, né? Reproduziu as vozes ali, não consultou a família das pessoas que faleceram, então da Marília Mendonça, do Cristiano Araújo, as famílias podem processar, sim, pelo uso indevido. O uso indevido da imagem. Né? Mas é que nem o YouTube ou o Facebook, Instagram, eles têm alguma responsabilidade sobre isso ou não? Ou tem alguma coisa que a gente acha que, por eu achar ali que está na rede social ali, aquilo não deveria estar, eu posso processar, eu posso tomar providências para tirar? Eu entendo que sim, porque você vai procurar primeiro a empresa que armazenou aquele vídeo. Então, por exemplo, é um vídeo que está no YouTube. Você vai procurar o YouTube e falar, olha, eu quero que retire porque está violando um direito. Não é meu, mas é de um familiar meu já falecido. Então, na qualidade de herdeiro, estou me sentindo E no mal caso, por por exemplo, da Taylor Swift, né, que você estava até comentando aqui, que fizeram fotos, né, não devidas com ela, né? Então, o caminho é o mesmo que ela tem que fazer, né? Tem que procurar as grandes empresas que postaram aquilo. Que permitiram, né, a postagem daquilo. Mas aí a gente volta a cair num outro tema, num outro termo, que é o seguinte. Vamos imaginar, então, eu acredito que hoje não... Eu sei que tem um filtro, né? As empresas, pelo menos Facebook, Google, que você não consegue postar imagens, né, desse tipo. Mas isso não deixa de ser um algoritmo, que não deixa de ser uma inteligência artificial, né? Então aí a gente está tentando combater uma inteligência artificial com outra inteligência artificial, né? E aí até que ponto isso pode ser legal assim de eu falar, olha, mas eu estou usando uma IA para combater uma IA, como que uma IA vai entender que uma IA... É complexo. Por exemplo, esse caso da Taylor Swift, foram outras famosas também. Sim. Foi uma inteligência que criaram imagens delas, né, dessas famosas, e postaram no antigo Twitter. Aqui no Brasil também, né? Em escola. Exato. Então, por conta da imagem que foi gerada ali, foi colocada em uma rede social. A primeira postura foi banir essa conta. Mas é que nem a rede social, ela não poderia fazer isso já? Deveria, mas então... Deveria. A redes sociais, é que o Twitter, depois que ele mudou pro X, pro X, eu não sei qual que é a política dele nesse sentido. Eu sei que não é permitido. Não deveria ter ter sido aceito. Conteúdos, por exemplo, o TikTok. Tem palavras que se você falar, ele vai derrubar o seu vídeo, porque ele vai entender que aquilo ali não é legal. Foge das diretrizes. Foge das diretrizes. Então, eu acho que a empresa tem que estar sempre muito alinhada para que não tenha esse problema e possa... Eu acho que ela tem que configurar para que o próprio site, ali, o provedor, não receba essas imagens ou qualquer tipo de conteúdo. Ela tem que tomar providência. Teve até um caso recente, que passou esses dias, que foi de uma reunião feita... Você ficou sabendo desse caso? Teve uma reunião, foi na China, se eu não me engano, que é uma reunião da diretoria de uma empresa, todos os executivos estavam participando da empresa, inclusive o financeiro. Só que todos os outros eram golpistas, usando a imagem e a voz dos diretores da empresa e acabaram transferindo ali 120 milhões para várias contas. A única pessoa de verdade ali era o financeiro da empresa, né? E se algo assim acontece no Brasil, como que a gente pode agir? Se eu for vítima, se acontecer algo assim? Da pessoa reproduzir ali, simular uma reunião, alguma coisa assim que, olha, eu não imaginava que eu não estava falando com ela, né? Aí eu acho que o caminho é você tentar verificar de fato que não era a pessoa, porque assim... E como que eu me blindo assim? Olha, eu tô falando com você aqui, e às vezes uma chamada de vídeo, eu tô desconfiado que essa pessoa não é você. Eu acho que é uma forma de você tentar criar alguns dispositivos entre... Por exemplo, se for uma conversa familiar, cria uma senha entre a família, sabe? Por exemplo, esses casos que tem de golpe de voz, sabe? Que as pessoas simulam. Tenta criar uma senha entre a família. Olha, se eu perguntar a senha e a pessoa não souber responder, esquece. Ou então perguntar quando você foi viajar lá pra, sei lá, né, pra Roraima, né? Exato. O que você achou, né? Aí nunca foi, sabe que não. Cria né? umas perguntas, cria uma Não dá conta forma. que é de Roraima, tá, gente?
situações para você exemplificar ali, para que a pessoa entenda, para você ter uma segurança de que aquela pessoa não é ela, entendeu? Então, por exemplo, eu acho que se você tá tendo uma chamada de vídeo com alguém que você suspeita que não seja, tenta contactar essa pessoa que você acredita que é a real de fato, falar, olha, você tá falando comigo agora? Não sou eu. Então vou desligar aqui e vou encerrar. E aí já tenta criar prova pra mandar pra polícia. Né? Exatamente. Fala, olha, tem uma pessoa fazendo uso da imagem devida. É até comum, infelizmente, a gente vê Instagram falso, né? Que a pessoa coloca a imagem lá, o WhatsApp também com a imagem. Né? Acho que muitas pessoas já passaram por isso já. Até eu já sofri. Né? Você já sofreu disso já, né? Já. E é o mesmo caso, então, né? A mesma medida que a gente tem que tomar, né? Exatamente. Porque a pessoa tá se passando por você, então... Você cria ali, faz o boletim de ocorrência, né? Cria provas, demonstra que você não é aquela pessoa e faz o boletim de ocorrência normal, porque quem tem competência para cuidar disso é a polícia, até porque eu acredito que tenha muita gente aplicando golpe, então não dá pra gente tentar ir na raiz do problema. A gente tem que deixar com quem é competente para fazer, que no caso é a polícia. Então, no seu ver, assim, inteligência artificial, ela é boa ou ruim? Eu entendo que ela seja positiva. Tudo depende de quem está usando. Quem tá usando. Porque se você estiver mal intencionado, você pode, sei lá, extorquir uma pessoa, sabe? Você pode... Não usa nem inteligência artificial pra isso. Exato. Né? Você faz... Quem tá mal intencionado vai ser mal intencionado. Eu acho que enquanto ferramenta, a inteligência artificial é muito boa pra ajudar a dinamizar certos processos da vida, sabe? Então você consegue se programar, ter ideias, ela te dá um suporte, sabe? Pra coisas comuns. Uma das coisas que falavam é que a inteligência artificial, ela primeiro tomaria lugar de coisas muito processuais, depois iria agilizando e por último ela seria algo muito criativo, né? O que a gente viu foi que chegando, né, em 2023, aí chegou o criador de imagem que é muito bem feito, uma otimização ali de textos, uma ajuda muito grande. Então, aquilo que talvez a gente pensava que ia demorar muito para acontecer já está acontecendo muito rápido, né? Exato. E como a tecnologia é algo que não dá pra gente imaginar, vamos dizer assim, na velocidade que ela se transforma, então fica sendo algo que a gente tem que tentar prever, mas de uma certa forma ainda no campo talvez ali da fé de como vai ser, né? Do imaginário, porque tem muitas situações hipotéticas. A gente aqui levantou várias situações hipotéticas que a gente não sabe nem como resolver exatamente. Justamente porque são situações que não aconteceram ainda, mas a gente tem que já começar a pensar em o que fazer caso aconteça. Porque é uma tecnologia muito nova e vai melhorando, né? Até mesmo aquele site que você mostrou pra gente lá da Moral Machine lá, né? Que você tem que definir, né? Até pra vocês entenderem, é muito bacana. Depois você pesquisa em Moral Machine, muito legal. Basicamente resume assim, você vai julgar o que seria o ideal para um carro autônomo fazer. O carro autônomo ele perdeu o freio. E aí ele vai ter várias situações ali que você decide qual seria a melhor situação que ele tomasse. Por exemplo, eu estou andando na pista, e aí o carro autônomo perdeu o freio. Ele deve passar por cima da senhorinha ou deve passar por cima do ladrão? Então são éticas morais ali que tem que estar muito... E se isso der um problema, é uma dor de cabeça, né? Que deve enorme, dar. É muito Porque grande. Como você vai julgar quem tem que morrer ou não? Exato. Como você vai... Uma inteligência artificial vai julgar quem tem ou deve, ou que não, é melhor esse morrer do que esse morrer. Não existe isso. Não tem como. É algo que fica fora da nem a pessoa, enquanto pessoa, tem condição de julgar isso, porque é muito complexo, e o juiz, né? assim, se o rapaz matou uma pessoa ali, como que ele tem... Claro, tem as provas ali, mas tem um bom senso ainda, né? Tem uma série de situações ali, então, enquanto justiça, você vai analisar, por exemplo, é o primeiro crime que essa pessoa comete? Ou já ela cometeu vários outros crimes? Porque tudo isso vai contar para uma dosimetria da pena. Então, essa pessoa que matou porque estava sob forte emoção? Ela teve um porquê matar? Então, tudo isso vai condicionando que o juiz entenda o que pode e o que não pode para a pena dessa pessoa que matou alguém, por exemplo. Porque a gente fala isso do robô, né? O robô pode ser um autônomo, um carro, sei lá, alguma coisa assim. Porque, assim, existe não é de verdade, né? Mas na literatura, uma ficção científica, um livro chamado Eu, Robô. Até o filme, quem assistiu o filme do Eu, Robô, é muito legal. Foi baseado nesse livro. E ele cria ali algumas leis da robótica. Claro que essas leis não são leis que funcionam, né? São mais ficção científica, mas tem ali um porquê, né? E é legal a gente falar e mostrar um pouco dessas leis,
eu vou colocar até na tela, vai aparecer 4 porque depois ele criou uma lei 0, tá? Só para vocês entenderem. Então, o que seriam essas leis? Coloca aí na tela, a gente vai narrar para quem está ouvindo no Spotify para vocês entenderem, né? A primeira lei seria essa aqui, ó. Um robô não pode causar mal à humanidade ou, por omissão, permitir que a humanidade sofra algum mal. A lei número 1. Um robô não pode ferir um humano ou permitir que um humano sofra algum mal. Lei número 2. Os robôs devem obedecer às ordens dos humanos, exceto nos casos em que essas ordens entrem em conflito com a primeira lei. E número 3. O robô deve proteger sua própria existência desde que não entre em conflito com as leis anteriores. Mas a gente vê que, até uma conclusão que o autor chega, que todas essas leis, elas acabam entrando em conflito mais cedo ou mais tarde. Porque, assim, é muito improvável. Por exemplo, hoje o que a gente tem, né, essas leis não são reais, não funcionam, é mais na ficção. Mas se eu faço um carro autônomo e ele tem que escolher se ele vai matar uma pessoa ou bater o carro e possivelmente matar outra, eu acabo quebrando essas leis, né? Sim. Então é algo que, assim, a gente pode até se inspirar em leis como essa, mas com certeza temos que pensar em coisas novas aí que vão acontecer. E até para a gente já finalizar aqui o nosso podcast, o que você acredita daqui para frente como algo interessante da gente colocar, ou alguma lei, ou alguma ideia, né? A gente estamos agora, né, inclusive na época, ano eleitoral, né, aqui no Brasil. Por exemplo, se eu usar um uso de uma imagem, por exemplo, meu candidato à oposição, ele falando mal de mim, como que pode ser o desdobramento disso? Eu sei que você já falou da identidade. Ou então, assim, vamos imaginar que o presidente do partido quer fazer um vídeo falando sobre mim. Né? Vamos imaginar um partido grande, né? Tem 5.000 cidades no Brasil. Então, ele não conseguiria gravar 5.000 vídeos, por exemplo. Sim. Mas ele poderia usar IA para fazer isso. Várias pessoas criando vídeos falando, olha, eu quero apresentar para vocês o candidato tal. Como seria o uso dessa aplicação para isso? Se primeiro da oposição usar a imagem do candidato, né, da posição, e também seguindo ali, olha, eu mesmo do partido, autorizando a minha imagem, falo, não, vou fazer 5.000 vídeos aqui, um para cada cidade do Brasil, falando do candidato, né? Apoiando. Eu entendo que assim, caiu em mãos erradas, o vídeo ele pode ser muito danoso, né? Principalmente em questões eleitorais, porque você está influenciando pessoas ali para votar. E tem aquela coisa também na eleição, né? A eleição é amanhã, eu posso soltar um vídeo hoje, eu sei que aquele vídeo vai ser bloqueado, vai dar problema, mas vai interferir no processo eleitoral. Exato, então tem que tomar muito, muito cuidado assim, com todas essas questões para não ter um problema de crimes eleitorais. Mas eu entendo que criação de vídeos falsos para atacar, enfim, candidatos. Qualquer pessoa vai acontecer eventualmente. E tem que tentar fazer provas, sim, para procurar o órgão competente. Porque é a única forma de você conseguir ter um reparo ali do seu dano. Por mais que o dano à imagem é uma coisa que você consegue até uma indenização material, né, de dinheiro, mas aquilo pode se perpetuar por muitos anos, né? E tem até consequências muito graves. Só para dar um exemplo, não sei se você se lembra de um caso que aconteceu na Praia Grande, eu acho, em 2014, mais ou menos. Que uma mulher morreu vítima de uma fake news. Ah, sim, lembro. Foi espancada, né? Ela foi espancada até a morte por conta de um retrato falado. Então, assim, o dano à imagem... Imagina se fosse a imagem dela fazendo alguma coisa, Exatamente. Né? Então, assim, você pode conseguir um reparo material, né? Um reparo financeiro. Mas talvez a consequência disso a longo prazo para a tua imagem pessoal, né, o quanto aquilo vai refletir na sociedade, seja muito gravoso. Então talvez você não consiga nem ter uma vida normal. Eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração, independente de quem seja. Quem estiver mal intencionado e usar a inteligência artificial para simular que é você, vai te causar muitos problemas e você tem que agir rapidamente. Eu acho que essa é a primeira forma. Agir rapidamente, fazer boletim de ocorrência, juntar prova e pedir para que, liminarmente, né, as empresas que colocaram ali vídeos ou fotos, retirem do ar. Eu acho que esse é o primeiro. Por mais que existam, você não tem como controlar, porque tem print, tem gravação de tela, então você não consegue tirar de todos os dispositivos, mas dos principais ali da empresa que mantém aquilo, você tem que pedir a retirada. Agora, para essa questão, né, usando para o lado positivo, por exemplo, de um candidato que vai mandar uma mensagem de apoio para vários candidatos de várias cidades, eu acho que é muito legal. Eu acho que pode dinamizar e melhorar o processo ali
de promover o outro candidato e dar um suporte pro partido. Eu acho que seria muito interessante. Então é uma ferramenta, né? Não deixa Uma de ser ferramenta. uma ferramenta. Eu acho que a inteligência artificial, como um todo, ela tem que ser vista como uma forma de auxiliar a vida. Ela não vai tirar a vida, ela não vai tirar a sensibilidade, ela não vai mudar dessa forma, ela vai te ajudar a fazer processos que eu quero dizer no geral. No geral, né? Processos da tua vida cotidiana, vai dinamizar tudo isso para ficar mais fácil. Tem um exemplo que você falando disso agora, eu lembro que eu peguei alguns ingredientes da geladeira, tirei a foto e pedi pro ChatGPT assim, olha, o que eu posso fazer com isso? Aí ele me deu ali uma receita, eu tinha acho que uma linguiça e alguns ovos ali e maionese. Ele falou, olha, você pode fazer uma gemada com linguiça. E ainda fez uma imagem do omelete pra mim que eu podia fazer, né? Então é um tipo de coisa dessa que seria, né, o indicado, né, para ele fazer. Exato. Então eu acho que tudo isso é um suporte para que a sua vida cotidiana seja mais rápido, mais fluida e te dê um melhor desenvolvimento, sabe? Você vai ter, por exemplo, você pede pro chat ou para qualquer inteligência, me programe para tal coisa, me dê uma ideia para criação de um também, conteúdo, né? Me ajude a estudar para isso, me dê pelo menos o mínimo básico para conseguir fazer uma prova. Você não vai jogar a responsabilidade de passar na prova no chat, porque você tem que fazer isso de uma etapa de estudos, mas você já consegue ir menos despreparado. Então eu acho que é uma questão que vai auxiliar muito a vida das pessoas, desde que seja com uso ponderado ali, você tem um certo cuidado, né? Com moderação. Com moderação. E eu acho que o principal, além de tudo, é você justamente ter uma regulamentação. Eu acho que isso é importante. Hoje não tem nenhuma. Não tem. Eu sei que tem alguns projetos de lei em andamento no Brasil. Na Europa também tem, eu acho que alguns projetos de lei, algumas leis, eu não tenho certeza. Mas como é tudo muito novo e como tudo se cria e se atualiza muito rápido, as leis também ficam para trás, provavelmente assim, né? Não vai ter como a gente fazer eu vou proibir o ChatGPT. Não, é como você proibir a internet, não tem como. Sim. Né? Porque se você proibir o ChatGPT, tem o Google agora, lançou o Gemini, tem outros chats GPTs, vamos dizer assim, né? E cada dia surgem novos, né? Tem alguns sites aí de novas IA, todo dia tem, acho que 11 mil IAs cadastradas lá para você criar imagem, para você criar texto, para você criar música. Né, tem um site que cria música por IA, você coloca ali o tema e a música fica fantástica, muito legal. Então, assim, realmente não vai ter volta isso. Sim. Isso é uma coisa que não tem volta e o ideal que cabe é as pessoas hoje utilizarem ela com bom senso, né, para saber o que elas podem fazer, o que não podem fazer. Exato. Enquanto não tem uma regulação, mesmo se vier uma regulação, provavelmente essa regulação não vai ser tão precisa porque vai sempre se atualizar mais rápido. Exatamente. E eu acho que a regulamentação ela vai mais para esses pontos de responsabilidade. Então, por exemplo, você fez você perguntou pro chat se você podia tomar um remédio e aquilo ali te fez mal. E ele não falou para você consultar um especialista, um médico. Então, de alguma forma, responsabilizar o chat por um problema que você tenha. Mas eu acho que é mais nesse sentido que vão conseguir regulamentar. Eu não entendo que você vai ter uma antes proibição, no ChatGPT, se você perguntava alguma coisa, ele falava algumas coisas mais... Hoje em dia você pergunta mais para ele, fala, eu sou como inteligência artificial, eu não posso perguntar, falar tal coisa e tal, e sempre pede para buscar um médico, um especialista, enfim, né? Mas isso é algo que com certeza vai ainda evoluir para não ficar algo disperso. Exato, exatamente. Bom, pessoal, quero agradecer então aqui vocês por estarem conosco. Eu acredito que nós falamos insights aqui muito valiosos. Eu nunca, em vídeos nenhum na internet, eu achei alguém falando tantas coisas assim, a respeito ainda mais do direito e do que nós falamos aqui agora. Tenho certeza que vai ajudar você aí. Se tem alguma dúvida, alguma informação, pode mandar aqui pra gente vai responder. Eu vou deixar aqui também, vai aparecer aí o contato da Alessandra. Você pode entrar em contato com ela também no Facebook. E LinkedIn também. No LinkedIn, qual que é o seu Facebook e LinkedIn? Advogada Alessandra Capato. Só digitar advogada Alessandra Capato. LinkedIn, né? Isso. Então, se vocês tiverem alguma dúvida também, alguma informação, queiram falar com ela, é só entrar em contato. Alguma pergunta também relacionada com inteligência artificial, pode mandar aqui no chat. Se você está ouvindo no Spotify, aí entre em contato com a gente, que com certeza a gente vai ajudar vocês no que a gente puder. Você pode ter certeza que muito mais ainda vão acontecer. Provavelmente a gente vai voltar aqui, conversar mais vezes de outras coisas, mas eu quero deixar essa visão daqui para frente, o que a gente pode fazer ou não. Quero muito agradecer, Alessandra, obrigado por você ter vindo. Obrigada, Thiago, pelo convite, fiquei muito feliz, estou muito contente de estar aqui hoje.
Eu também, muito obrigado. E para vocês que ficam aí, até a próxima semana com mais um episódio do nosso Visioncast. Valeu e até mais.